Irmãos, a nível de conhecimento, quem esteve aqui no último estudo, levanta a mão, por favor. Quem não esteve, levanta a mão, por favor. Temos algumas pessoas que não vieram. Se você levantar a mão e eu não falar o seu nome, é porque eu não estou lhe enxergando direito, tá bom? Mas você se identifica na hora de falar e vai dar certo. Irmãos, eu vou dar uma reprisada no assunto para quem não esteve aqui e que a gente possa dar uma lembrada em nossa mente. Amém, queridos? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor, nos ajuda a entendermos aquilo que pretendemos fazer nesse estudo, Senhor. Que o Teu povo possa não ficar meramente submisso a uma tecnicidade, a um termo técnico ou outro, mas que a igreja possa aprender, Senhor, assim como nós possamos aprender aquilo que o Senhor quer ensinar acerca de eclesiologia. Ó Deus, nos ajuda, nos dá sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Irmãos, antes de começarmos, eu queria fazer algumas considerações. Primeiramente, algumas brincadeiras que fiz, em nenhum momento eu quis desrespeitar nenhuma denominação, tá bom? A gente brinca, tal, mas eu entendo que o governo congregacional é bíblico, sim, mas isso não significa que a gente tem que desrespeitar as outras denominações. E eu não entendo que fiz isso, mas para ficar resguardado também, né, quanto a isso. Outra coisa que foi falado, sempre quando eu reforçava o governo da igreja, em nenhum momento eu quis dizer que a liderança, os presbíteros não têm participação nisso. O que eu quis mostrar é que no Novo Testamento nós vemos que as igrejas, elas eram autônomas para suas decisões. Todavia, quando olhamos para os textos que vamos olhar novamente, rapidamente, podemos observar que todas as decisões que a igreja toma, elas foram auxiliadas pela liderança dos presbíteros. Logo, o governo bíblico, que eu entendo, que o Novo Testamento revela, é um governo congregacional liderado por presbíteros. Logo, a igreja, ela confia na liderança dos presbíteros e assim ela age. Amém, meus irmãos? Tem alguma dúvida que ficou do estudo passado que vocês já queriam tirar, alguma coisa nesse sentido? Ou podemos caminhar? Vamos seguir. Irmãos, a primeira coisa que tratamos foi o significado da palavra eclesia. Igreja, a palavra igreja em grego significa eclesia. Quer dizer, a palavra grega eclesia significa igreja em português, a tradução. E quando a gente falou dessa palavra, foi trazido que essa palavra eclesia não era uma palavra que era do âmbito religioso. Não era, por exemplo, não era casa de oração, não era lugar de adorar a Deus. Não, eclesia significava assembleia ou assembleia do povo. A palavra eclesia fazia referência às assembleias populares que as cidades gregas tinham. Logo, por exemplo, a igreja, ao escolher esse nome para si, revela muito daquilo que ela entende por política eclesiástica. Por que a igreja escolheria para si o nome eclesia, se eclesia faz referência a um momento de voto popular, né, da Grécia? Seria o equivalente, eu falei isso no estudo passado, digamos que a igreja começou hoje e a gente vai escolher o nome da igreja. Aí uma pessoa fala assim, vamos botar casa de oração. A pessoa, não, casa de oração não. Vamos botar lugar de culto. Eu falei, não, também não, esse nome não. Aí chega alguém e fala assim, vamos colocar Assembleia Legislativa de Jesus. Aí o pessoal, gostei desse nome. Por quê? Porque esse nome, Assembleia Legislativa, ele, para o grupo que entende, traria para si o significado do propósito daquele grupo. Os irmãos, está claro, irmãos, ou está difícil? Por quê? Quando a igreja escolhe para si o nome eclesia, ela está dizendo que na sua natureza, no seu governo, existe o quê? Votos, existe democracia. E essa palavra democracia, os irmãos lembram que eu falei que o governo é teocrático. Só que na nossa experiência, nós votamos e para nós é uma democracia. Foi dito aqui que a palavra tem origem e significa ajuntamento popular, que eram as assembleias locais de homens livres, que tinham direito ao voto na Grécia Antiga. Nessas assembleias eles votavam e decidiam a vida jurídica do cidadão. Para quem não vê, eu acho que esse outro texto é bem mais importante. Olha o que a eclesia fazia, irmãos. Eclesia, quando eu estou falando aqui, não são as igrejas, mas aqueles locais, as assembleias, onde a cidade se juntava para votar. Olha que interessante. Olha o que esse grupo eclesia fazia. Ele elegia e demitia magistrados, dirigia a política da cidade, declarava guerra e fazia paz, contratava tratados e planejava alianças, elegia generais e outros oficiais militares, alocava tropas para várias campanhas e as enviava para a cidade.
era responsável, em última análise, pela maneira de conduzir todas as operações militares. Obtinha e designava verbas. Duas coisas são interessantes de se notar. Em primeiro lugar, todas as reuniões começavam com orações e sacrifícios. E, em segundo lugar, era uma verdadeira democracia. E a pergunta é, não é estranho a igreja do século I escolher para si um nome que faz referência a uma Assembleia Popular? Por que a gente vai botar um nome na gente que não tem nada a ver com religião? Então, o primeiro argumento é que o nome que a igreja primitiva escolheu para si faz referência ao governo que eles esperavam que tivesse no meio deles. E se a eclesia era um ambiente de democracia popular da cidade, quando a igreja escolhe para si o nome eclesia, isso reflete que na comunidade igreja de Deus, a eclesia de Deus, existe o que, irmãos? Democracia. E esse é um dos primeiros argumentos para entendermos que no Novo Testamento as igrejas se organizavam de forma congregacional. E a gente passou por alguns textos. Algum irmão que lembra pelos textos que passamos? Vamos ver quem está bom de memória aí. Isso mesmo, Mateus 18. Primeiro que disse, muito obrigado. Bota lá, Rogério, rapidinho. Rogério, desculpa. Mateus 18. Em Mateus 18 a gente vê aquele processo lá do que fazer quando o irmão pecar contra você. Bota aí no versículo 15. Meu Deus. Vamos lá, vou conseguir. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o seu erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 2 ou 3, mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação esteja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Pula lá para o versículo 18. Para a gente ser rápido. Pronto. Não leu 17, a gente já leu 16, né? Volta aí. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar também ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Aí a gente vê o seguinte: o que é que Jesus ele vai dizer como a gente tem que lidar com uma pessoa impenitente, que você repreende a pessoa, ela não escuta você. Você chama 2 ou 3 pessoas, 1 ou 2 pessoas para que tenha 2 ou 3 testemunhas, e a pessoa não escuta você da mesma forma. E a última instância é levar para a igreja. E a pergunta que nos ficou é: por que a igreja é a última instância? Por que a igreja é a voz final acerca da disciplina eclesiástica? A gente pega e olha para o versículo 18. Digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no... Logo, o que a igreja decide em assembleia reflete uma decisão do... Então, irmãos, quando nós falamos em congregacionalismo, mais uma vez, não estamos falando de democracia, mas teocracia. Outro texto que olhamos, que é importante, eu vou olhar só mais esse, tá, irmãos? Depois a gente vai para o próximo. É o Atos, capítulo 1. A partir do versículo... Cadê? A partir do versículo... Bota o versículo 20 aí, Rogério. Vou resumir aqui para os irmãos. Aconteceu o seguinte: os discípulos estavam esperando a vinda do Espírito Santo. E Pedro, ele observa que um dos discípulos, Judas, ele se matou e agora eles precisam de um substituto. E Pedro levanta a questão: gente, precisamos de um discípulo, de um apóstolo substituto. E ele fala para as pessoas daquela comunidade o problema. E o que é que eles fazem? Bota aí, bota do 15. Avança. Próximo. 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 Bota no 22 aí. 23. Olha aí, pronto. Então, indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Quem foi que indicou aí? As pessoas lá do versículo 15. São os irmãos para quem Pedro se levanta, a assembleia, e se dirige para ele. Gente, temos um problema aqui. O problema é esse, Judas se matou e a gente precisa de um substituto. E os irmãos, os 120 irmãos, eles vão dar os nomes, que são... Meu Deus. José, chamado Barsabás,
também conhecido como Justo, e Matias. Pode adiantar, Rogério? Depois oraram, olha aí, oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes tem escolhido. Avança. Para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes. Esse aí, bota na Almeida Corrigida Fiel, por favor. Por que na Almeida Corrigida Fiel, irmãos? Porque tem um termo grego aí que significa votação, eleição, e a NVI não traduz. E lançando sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Como foi que o apóstolo substituto foi escolhido? Primeiro, Pedro, como líder, ele identifica o problema, ele joga o problema para quem? Para a igreja. A igreja é quem é responsável por resolver aquele problema. A igreja sugere os nomes, depois eles oram e depois acabou, foi isso? Não. Teve o que, irmãos? Votação. Depois de eles orarem, eles ainda votaram. Por quê? Porque quando a igreja vota, nós entendemos que Cristo Jesus ele atua por meio dela. E agora, irmãos, vamos para um texto que nós não falamos na última quarta, porque seria muito grande a gente não conseguiria falar dos outros. O texto é Atos capítulo 15. Quem lembrar no capítulo 6 de Atos, irmãos, a gente viu lá a eleição dos diáconos também, né? Mesma coisa. Os apóstolos, eles vão ver o problema lá, que tem umas viúvas que estão sendo beneficiadas em detrimento de outros. Eles falam, gente, escolham aí entre vocês homens cheios do Espírito Santo, deu as características, e a igreja apresentou os nomes dos diáconos para os apóstolos. Agora vai ser um pouquinho grande, mas a gente precisa ler para entender aqui o contexto, tá? Pode botar na NVI, Rogério. Versículo 1. Então, alguns homens que desceram da Judéia para Antioquia passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Esses irmãos eram de onde? Volta lá. Eles eram de onde, irmãos? Da Judéia. Vamos ver o problema aí. Pode avançar. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles, porque Paulo e Barnabé estavam lá em Antioquia. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Pronto, volta aí. Esse apóstolos e presbíteros é onde nossos irmãos presbiterianos eles vão se agarrar nesse texto e vão dizer que o governo da igreja é presbiteriano. Mas a gente vai ver mais para frente como isso que se desenvolve. A igreja os enviou. Quem que envia os apóstolos? Com convicção agora. Quem? A igreja. Quem enviou os apóstolos foi a igreja. Por quê? Porque o problema foi para a igreja. Não foi um problema só com a liderança da igreja. É um problema que envolvia toda a igreja. A igreja os enviou e passaram pela Fenícia e por Samaria. Contaram como os gentios tinham se convertido e as notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos por quem? Por quem? Igreja. Pelos apóstolos e pelos presbíteros. Olha como acontece aqui. A igreja recebeu, os apóstolos receberam e os presbíteros receberam. A quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Avança aí. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Eita, os presbiterianos de novo vão citar esse texto. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem nos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, antes como nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Qual era o problema?
os judeus estavam querendo que eles se circuncidassem. Imagina aqui que irmãos da Igreja do Cristo, eu vou citar Davi não, vou citar Davi no outro, é Edmilson. Para ser salvo, não pode ter barba, a barba tem que estar zerada aqui, ó. Aí Edmilson ele pega e vai lá para a igreja do Valentino e começa a ensinar isso. Aí está lá, pastor Adivando pregando, e Edmilson daqui dando trabalho lá. Aí o que é que a igreja faz? A igreja vê esse problema, se reúne com os líderes e envia uma comitiva para falar com a Igreja do Cristo, para dizer, gente, pelo amor de Deus, esse menino está dando trabalho demais, por conta de uma barba. Então o argumento de Paulo é o seguinte, gente, não precisa adicionar nada à salvação. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Não preciso fazer nada da lei para ser salvo. Só que a igreja da Judéia estava aperreando lá a igreja de Antioquia. E olha que interessante. Mais uma vez, sem querer desmerecer nenhum irmão nosso de outra denominação. Porém, como é que funciona a igreja presbiteriana? O presbitério ele é formado de várias igrejas. E o presbiterianismo ele pressupõe que uma igreja é subordinada à outra em questão no presbitério. Há uma subordinação. Eu não lembro agora a sequência, mas tem o conselho da igreja, o presbitério, aí depois é o sínodo, não sei quem já foi presbiteriano aí, o sínodo, depois tem o Supremo Concílio, e todas essas instâncias, uma é subordinada à outra e responde diretamente à outra. Então, por exemplo, se houver como eu falei na outra vez, se houver um problema na igreja local, o presbitério ele pode interferir na igreja local. Outras igrejas que não fazem parte podem interferir. E o argumento que os irmãos presbiterianos usam é que a igreja de Antioquia foi para Jerusalém porque era subordinada a Jerusalém. Porque lá estavam quem? Os apóstolos. Logo, a igreja de Antioquia era subordinada a Jerusalém. E a questão é que nós não vemos isso aqui. Nós vemos que há um problema entre duas igrejas locais, duas igrejas independentes, porém, esse problema envolve pessoas de suas igrejas respectivas. Logo, essas igrejas têm que ir juntas decidir o que vai ser feito. Continuando. Toda a assembleia ficou em silêncio. Espera aí, ele não estava falando só com os presbíteros? Os irmãos entendem que, por mais que a liderança ali seja a quem eles se referem, como eu falei, o congregacionalismo é liderado por presbíteros. O congregacionalismo ele não despreza os seus líderes. Nós amamos, respeitamos os nossos líderes e confiamos neles. E assim também era na igreja primitiva. Toda a assembleia, toda a eclesia, ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre eles as nações, um povo para o seu nome. Isso porque Pedro, vocês lembram que Pedro foi lá na casa de Cornélio lá o pessoal ouviu o evangelho, eles também receberam os dons do Espírito Santo, falaram em línguas, e por isso eles falaram, se eles estão falando em línguas, receberam o dom do Espírito Santo, o que é que nos impede de batizá-los? Logo, os gentios também deveriam ser recebidos como irmãos. Concordaram com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as ruínas e as restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Pode deixar lá, Rogério. Olha que interessante, irmãos. A promessa da salvação sempre foi para todos os povos. Nunca foi só para o povo judeu. Isso aqui é só um adendo. Nós, gentios, já estávamos dentro da promessa de Deus. Desde o princípio, nós já estávamos no plano de Deus para sermos salvos. É maravilhoso, irmãos, ver que Deus, ele conforme o apóstolo Paulo cita Isaías, chamou de seu povo aquele que não era o seu povo. Ele amou a nós, irmãos, mesmo quando estávamos bem distantes dele. Amém? Continuando. Conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais ensanguentados, estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, tendo sido lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros
toda a igreja. Olha que interessante. O texto cita os apóstolos, os presbíteros e toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia. Mesma coisa, irmãos. A igreja da Judéia, um membro da igreja da Judéia, criou um problema dizendo que tinha que se circuncidar para ser salvo. A igreja de Jerusalém viu esse problema, escolheu homens para enviar para a Judéia, e após a igreja de Jerusalém receber, o que é que ela faz? Os apóstolos, presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns, e essa palavra escolher, lembra que eu falei, é xerotoneu, a palavra grega, que significa o quê? Levantar a mão. Os irmãos lembram que eu falei isso na quarta passada? Essa mesma palavra aparece aqui. Logo, houve ali uma votação também. Então, os apóstolos, presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Avança, por favor. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos e apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio, sem a nossa autorização. Olha aí, Edmilson foi lá para o Valentina fazer problema, sem os irmãos aqui liberar, está vendo? Sem nossa autorização. E os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além do que as seguintes exigências necessárias. Olha que interessante. A igreja de Jerusalém, ela não entende que ela tem um poder absoluto sobre as outras igrejas. Ela não entende que as igrejas são subordinadas a elas. A igreja de Jerusalém entende que cada igreja local é uma igreja completa, meus irmãos. Ou seja, as igrejas são independentes cada uma. Não é uma subordinação de uma igreja a outra. Pareceu bem o Espírito Santo a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Irmãos, os irmãos conseguem perceber aqui que é um problema que acontece entre duas igrejas, e essas duas igrejas, de forma independente, sem subordinação uma à outra, elas resolvem isso como irmãos. Os irmãos conseguem perceber que a igreja da Judéia, um abençoado de lá, vai criar um problema lá em Antioquia. O que é que faz? A igreja de Antioquia fala: olha, vamos ter que falar com a nossa igreja mãe, para a igreja mãe lá resolver esse problema. Não, eles enviam uma comitiva, eles informam o problema: olha, tem uma pessoa aqui da sua igreja atrapalhando aqui a nossa reunião. A igreja de Jerusalém recebe o problema. Ela, juntamente com os presbíteros, os apóstolos e toda a igreja, eles deliberam, falam sobre o assunto, e após tudo isso, eles vão dar recomendações à igreja de Antioquia. E é assim, meus irmãos, que foi resolvido. Os nossos irmãos presbiterianos, eles vão usar esse texto para dizer que há aqui uma subordinação à igreja de Jerusalém. Por quê? Porque na visão presbiteriana, as igrejas precisam de um poder maior para organizar esses problemas. O próprio Luiz Berkoff, quando ele critica o congregacionalismo, Luiz Berkoff ele foi um teólogo presbiteriano. Ele fala que o congregacionalismo é um perigo, porque não tem um poder acima para resolver isso. Só que, irmão, nós temos um poder acima, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele está conosco e ele nos auxilia na tomada de cada decisão. Logo, mais uma vez, quando estamos reunidos em assembleia, é o próprio Senhor Jesus Cristo que está entre nós, ligando e desligando o que Ele quer por meio de nós. Amém, meus queridos? Alguma dúvida? Ian, microfone. Eu notei aqui para não esquecer, Tielis. Então, nesse caso aí, nessa ótica, a igreja é independente em tudo.
seja doutrinariamente, seja administrativamente. Nessa ótica que tu faz do texto, ela é independente tanto doutrinariamente como administrativamente. É isso mesmo que tu quer dizer? Sim. Por que eu digo sim? Quando Paulo escreve às igrejas, ele escreve falando de problemas doutrinários, administrativos apenas, doutrinários apenas, ou ele fala de tudo com a igreja? Ele fala de tudo com a igreja. Claro que, em doutrina, quem é que mais conhece doutrina na nossa igreja, meus irmãos? O nosso pastor. Nós temos que confiar na liderança do nosso pastor. Todavia, a igreja também resolve o problema de doutrina. Porque, por exemplo, se entra aqui um pastor e começa a pregar heresia, a igreja ela vai fazer o quê? Ela vai ficar ouvindo as heresias? Não. Ela, de forma congregacional, ela se reúne e ela tira do seu meio um pastor que é infiel por conta de um problema de quê? De doutrina. Logo, a igreja também ela delibera sobre doutrina. Mas, muitas vezes, ela vai precisar da ajuda dos seus presbíteros, né? Porque são eles que mais entendem desse tema. Respondi? Tá sem o som. Corroborando o que você está falando, é o seguinte. Então, nesse caso, já que ela responde independentemente, fica a questão de... agora vamos sem atacar, né? Outra denominação, claro. Então, aí a gente Nós amamos todos. Cai por terra essa situação aí de concílios, de presbitérios, assim como de denominações? ADRs e etc. Já que ela responde independentemente, então, assim, concílio não há necessidade, entre aspas, estou dizendo assim, sem querer atacar nenhum show. Não estou atacando nenhuma denominação. Então, nessa ótica aí, não há precisão de concílios, não há necessidades de ADRs, não há necessidade, já que a igreja ela responde totalmente independente. Não é isso? Assim, eu não diria que não há necessidade, né? Porque assim, por exemplo, digamos que a gente está aqui no Cristo e uma igreja começa a dizer que Jesus Cristo não é Deus. E muitos irmãos começam a aderir a essa doutrina. A gente tem aqui, tem uma conexão jovem, tem uma conexão de homens, né, Assis? Várias igrejas que são reunidas. E digamos que essa igreja, ela começa essa doutrina herética começa a adentrar nas outras igrejas. As igrejas são independentes para ensinar em seus cultos, olha, isso está errado. Mas se as igrejas voluntariamente decidirem se reunir e deliberar sobre esse assunto e falar assim, olha, essa igreja aqui está perturbando a nossa paz, vamos juntos, irmãos, alertar as pessoas da nossa igreja para dizer que eles não creiam nisso. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. A igreja ela é independente para ela voluntariamente aderir a esse tipo de coisa. É o exemplo da denominação. Essa igreja aqui, ela é filiada ao ISB, mas ela não é obrigada a ser filiada ao ISB. Ela voluntariamente se filiou. Se a ISB, por exemplo, começar a fazer coisas que a igreja não concorde, a igreja ela pode simplesmente se desfiliar da denominação. Logo, a independência não me impede de fazer associações. Mesma coisa nós como indivíduos, né? Se pensarmos dessa forma. Nós podemos aderir, muita gente que adere a grupo político, a partido, essas coisas, a pessoa faz voluntariamente, mas acaba montando um grupo. Não sei se eu entendo que cada igreja local é independente, sim. Mas essa independência ela não impede que as igrejas voluntariamente se associem, né? Porque isso é bom para a comunhão, isso é bom para relacionamento, né? Jovens em Ação é uma bênção, por exemplo. São igrejas, cada uma igreja trazendo louvor, a palavra, tal. É uma coisa muito positiva. Mas a igreja permanece existindo mesmo se isso não ocorresse, né? Então, se eu fosse responder, eu diria que concílios são coisas boas, sínodos são coisas boas, denominação são coisas boas, mas a igreja existe apesar dessas coisas. Se não existisse sínodo, nem denominações, nem essas coisas, a igreja de Cristo Jesus permaneceria eternamente do mesmo jeito. Não sei se foi claro, se respondi. Tem mais alguma? Então, irmãos, eu entendo. Edmilson, quem quiser contratar aí, 4002-8922. Alisson, como você falou aí, então no caso ela seria independente, vamos colocar no sentido de um certo limite, ela teria um certo limite de ser dependente. Seria isso? Assim, o limite da independência da igreja é a palavra de Deus, né? A igreja não pode dizer assim, a partir de hoje nós cremos que Jesus Cristo não é Deus.
A igreja não tem autoridade para fazer isso, né? A autoridade da igreja, ela vem da palavra de Deus, né? Eu não posso fazer uma coisa que vá contra a palavra de Deus, por exemplo, né? Só que, por exemplo, essa igreja aqui é filiada a uma denominação. Ela não pode fazer algo que vá contra a denominação, por exemplo. Então, nesse sentido, essa igreja aqui local, ela tem limitações, né? Então, foi até o que a gente falou na outra vez, né? O que a Bíblia ensina, o congregacionalismo bíblico, versus o que a gente vê muitas vezes no nosso congregacionalismo brasileiro. Tem coisas, mecanismos que muitas vezes nós não vemos na Escritura, mas que não necessariamente são ruins, entendeu? E a igreja, ela pode voluntariamente decidir se submete a isso ou não, né? Então, acho que cabe à igreja decidir essa questão também. E ande de novo. É porque fica meio que contraditório, né? Se não depender, assim, se não tiver algo a seguir, né? Ainda que a igreja seja soberana, mas existe algo, uma liderança, né? Quando você fala isso aí, fica... dá um parafuso aqui, porque assim, ainda bem que você citou aí, em relação... Os sínodos foram importantes, né? Até porque senão a gente não teria resolvido um monte de problema aí. E a história prova isso, né? Toda vez que surge um problema no meio das igrejas, homens de Deus se levantam, oram, estudam e derrubam doutrinas satânicas, né? Sim. Dentre a história aí a gente vê isso aí. Então, né, eu vejo como necessário, né? Ter a questão pronta, o IECB, eu acho necessário ter ela para poder a gente se filiar, para que a gente siga ali aquele modelo ali, né? Fica mais prático, né? Se, por exemplo, eu me mudo para uma outra cidade. Se eu sei que lá tem uma igreja da UECB ou da Aliança Congregacional, nós sabemos que são denominações saudáveis. Então eu posso ir para essa igreja tranquilamente, né? Do que às vezes uma igreja independente. Só que... Sobre isso mesmo, eu queria que você chegasse aí. Porque assim, se for algo totalmente independente, fica algo sem que... eu falo assim, Tiago, para que os irmãos entendam mais claramente, que eu não queria citar a denominação, né? Mas, infelizmente, para que os irmãos entendam no geral, e eu não falo entre linhas, vão entender a partir do que eu falar agora. Tipo, o Testemunho de Jeová, ele tem uma identidade. Sim. Um adventista, ele tem uma identidade, né? Uma igreja independente, qual a identidade que ela tem? Né? Eis a pergunta, tá entendendo? Então, eu me refiro em relação a isso. Eu entendo que a independência da igreja, por si só, ela é uma característica. Até, por exemplo, vários pastores congregacionais que eu conheço, eles falam isso também, eu concordo. Que, nesse sentido, o que cada igreja... O pastor Antônio até falou isso também no Encontro de Líderes. A característica de cada igreja local, peculiar, é o que marca uma igreja congregacional. É a nossa peculiaridade, né? Mesmo que eu entendo que uma denominação ela vai unificar, é muito bom para a gente isso aí. Mas não necessariamente tira a identidade. E assim, falando ainda sobre essa questão da denominação, a UECB, ela começou a existir 167 anos atrás, né? Vamos fazer agora 167 anos. Só que antes disso, meus irmãos, a Igreja de Cristo já permanecia. Por quê? Denominações são boas, mas mesmo sem elas nós permanecemos. Porque a promessa de Cristo Jesus foi que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E por mais que essas coisas sejam boas, por mais que não acontecesse nenhum sínodo, nenhum concílio como houve, né? De Nicéia, Calcedônia, onde os imperadores convocaram ali para resolver os problemas teológicos, mesmo assim, mesmo que a igreja ela fosse perseguida, meus irmãos, de toda forma, ela permaneceria. Porque quem garantiu isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu concordo com a ideia de que denominação, sínodos, concílios é uma coisa excelente para a igreja, porém, apesar deles, nós existimos. Então, esse seria a minha linha de pensamento, né, nesse sentido. Alguma pergunta sobre esse tema ainda? Tem não? Tá bom. Vamos lá. Então, assim, meus irmãos, nós vimos que, pelos textos que examinamos, o Novo Testamento, ele demonstra que a igreja primitiva, ela se organizava de uma forma. E pelo que vimos nos textos, qual a forma que mais se adequa àquilo que nós vemos no Novo Testamento? O governo congregação? Muito bem, meus irmãos, todo mundo falou cheio de vontade. Então, assim, irmãos, as igrejas co-irmãs, os nossos irmãos de outras denominações, eles são bênção, são povo de Deus.
Eles são um instrumento do Senhor para o evangelho expandir no mundo. É um povo santo que ama o Senhor também. E o que nos diferencia dele nesse sentido seria o governo, né? O governo da igreja. Tanto que se nós formos olhar para os puritanos, por exemplo, era muito comum que um pastor congregacional fosse pastorear uma igreja presbiteriana. E uma igreja presbiteriana um pastor presbiteriano fosse pastorear uma igreja congregacional, né? Havia essa primazia. Porque nós falamos que existe o quê? Doutrinas primárias, né? E doutrinas secundárias. Eu não vou deixar de comungar com Edmilson porque ele é presbiteriano. Não. Eu vou deixar de comungar com ele se ele falar que Jesus Cristo não é Deus. Se ele falar que a Trindade não existe. Se ele falar de doutrinas que são doutrinas caras para nós, aí nós não temos como ter comunhão. Que aí seriam os exemplos dos grupos que chamamos de seitas, por exemplo. Eles vão abraçar doutrinas que nós olhamos e falamos assim, não dá para dizer que nós somos teus irmãos, porque essas doutrinas que vocês ensinam são muito distantes da Escritura. Então, irmãos, essa seria aqui a parte de congregacionalismo. E ficou 8 minutos para falarmos de membresia. Não se preocupem que a gente vai seguir falando disso. Falamos sobre o governo da igreja. E a pergunta que nos vem à mente é, o que nos torna membros de uma igreja? Né? O que faz de nós ser membros de uma igreja? É eu ser batizado? É eu ser aceito numa assembleia? É eu frequentar uma igreja? E outra coisa, por que isso é importante? Né? Por que é importante ser membro de uma igreja? Um autor que eu gosto muito, o nome dele é Jonathan Lima, e eu vou citá-lo bastante durante esses estudos. Ele vai dizer, irmãos, que a membresia é uma linha, um risco no chão, que separa o povo de Deus do povo que não é de Deus. A membresia é quando a gente fala assim, a irmã... É Soledade que está ali? Eu estou vendo só um azul e uma pele morena. A irmã Soledade, ela é membro é certo, irmãos? Não parece errado, mas é certo. É membro da Igreja Evangélica Congregacional do Cristo. Lá, ela foi reconhecida como uma crente de verdade. E lá ela diz que representa o povo de Deus. Ser membro, nesse sentido, é o que nos diferencia do povo de Deus. Outra coisa que queremos trabalhar é, quando esse membro deixa de representar Jesus, o que fazemos com ele? Quando o membro ele se comporta como alguém que não é membro, o que é que a gente faz com ele? Que aí entra a parte da disciplina, que vai ser trabalhado pelo pastor Esdras. Outra coisa que o Jonathan Lima trabalha muito bem, ele compara a igreja local a uma embaixada, meus irmãos. O que é que uma embaixada faz? Ela reconhece a nacionalidade de uma pessoa, ela concede acesso da pessoa a um país, ela muitas vezes vai ser usada como um meio para resolver problemas internacionais. Se acontecer um problema lá com você, sei lá nos Estados Unidos, o que é que vai ser feito? Vai procurar a embaixada o quê? Brasileira. Porque a embaixada brasileira representa quem? O Brasil. A embaixada brasileira é um pedaço do Brasil nos Estados Unidos. Logo, meus irmãos, a visão de Jonathan Lima, e eu concordo com ela, é que a igreja, sendo embaixada de Deus aqui na terra, é uma representação do céu aqui na terra. Por isso que nós temos um dever muito importante. Logo, quando nós reconhecemos alguém como membro, isso é muito sério. Porque a gente está dizendo que a gente concorda com a profissão de fé daquela pessoa. E o que o autor ele vai trabalhar, basicamente, é que... e nós temos muito medo disso. A gente fala julgar, a pessoa já começa a se tremer. Né? Porque a gente fala qualquer coisa errada, a pessoa vai logo citar Mateus 7. Não julgueis, por quê? Para não ser julgados. Então a pessoa deu na cara da mãe, você fala, você deu na cara da sua mãe, ele fala, não me julgue, você não pode fazer isso, está errado. Só que, quando olhamos para o texto, vemos que julgar é o julgamento hipócrita, é o julgamento temerário, não é qualquer julgamento. Paulo fala no capítulo 6 de 1 Coríntios que nós julgaremos o quê? Os anjos. Se nós julgamos os anjos, será que nós não podemos julgar a nós mesmos? E a questão, irmãos, para dar apenas uma introdução, é que a membresia é quando nós olhamos para a fé de uma pessoa, nós de fato julgamos a fé dessa pessoa. Nós vemos se as obras que ela faz têm cara de obra de crente, se a vida dela corresponde à vida de um servo de Deus. E após isso, a igreja, em assembleia, ela reconhece a fé dessa pessoa e a recebe como membro. E o que acontece quando o contrário se faz? Quando a igreja começa a ver que a fé dessa pessoa não é verdadeira. Quando a igreja começa a ver que essa pessoa, em sua profissão de fé, é fraudulenta, ela engana as pessoas, ela mente.
ela sempre quer ter se sair por cima, ou quando ela tem pecados que são inaceitáveis, o que a igreja faz? Ela não mais reconhece a sua cidadania, da mesma forma que a embaixada faz. Então, irmãos, e um texto para a gente finalizar aqui e dar um gostinho para o próximo estudo, é 1 Timóteo capítulo 5. Vamos ler rapidamente. Obrigado, Rogério. Diz assim o texto: não repreenda asperamente. Não, é isso mesmo. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua família, retribuindo o bem recebido de seus avós e pais, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive em prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dá-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que se tenha mais de 60 anos de idade e que tenha sido fiel ao seu marido. E seja bem conhecida por suas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Volta para o 9. Vocês perceberam alguma coisa diferente aqui, irmãos, quando passou o texto? Tem uma lista aqui. Por que tem uma lista aqui? Tem uma lista de viúvas na igreja que Timóteo está pastoreando, provavelmente aqui é a igreja de Éfeso. Sim, meus irmãos, por quê? A ideia de rol de membros, a ideia de uma lista de pessoas que é reconhecida pela igreja, não é uma coisa que a gente inventou ontem. É uma coisa que podemos observar na Escritura. Então, por exemplo, quando nós olhamos para a Escritura e vemos uma lista de viúvas, e olha as regras, né? Ela tem que ter mais de 60 anos, tem que ter sido fiel ao seu marido, não é qualquer viúva. Paulo estabelece aqui para Timóteo que ele siga regras em uma lista. E nós, geralmente, detestamos qualquer coisa que pareça administrativa, né? Falou vamos falar de uma demanda que é administrativa. O pessoal, se souber, não vem nem para a Assembleia, porque o pessoal acha muito chato. Mas, irmãos, essas coisas que são administrativas também fazem parte, e Deus usa essas coisas para administrar a sua igreja. Logo, o rol de membros, uma lista de pessoas que são daquela igreja, estarmos nós no rol de membros da Igreja Evangélica Congregacional do Cristo, não é qualquer coisa, meus irmãos. Nós fomos reconhecidos como servos fiéis de Deus. Nós temos um testemunho para zelar e para representar essa igreja aqui, onde quer que estejamos. Porque quando nós, irmãos, nós carregamos esse nome nas nossas costas, de igreja local, e envergonhamos esse nome, nós trazemos escândalos não só para nós, mas para todo o corpo de Cristo. Logo, ser membro, irmão, não é qualquer coisa. E é isso que eu pretendo trabalhar com os irmãos na próxima quarta-feira. Amém, meus irmãos? Vocês têm alguma dúvida? Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor nos guia plenamente em nossas decisões. Nós confiamos que, apesar de nossas falhas e nossos erros, o Senhor nos ajuda a sermos fiéis a Ti. Ó Deus, nos guarda em paz, nos leva para os nossos lares, na Tua presença. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.